Pedro é um sujeito muito peculiar, bastante único. Personalidade forte, confiante, proativo, intenso. Pedro é visceral. Pedro é aquele sujeito que faz parte do grupo dos 12 discípulos, os 12 apóstolos, mas ele também fazia parte, aparentemente, de um núcleo mais próximo de Jesus, o núcleo dos três. Pedro, Tiago e João. Quem cresceu na igreja já cantou aquela musiquinha, Pedro, Tiago e João? Pronto, então bastante gente conhece aqui. Pedro é aquele que está com Jesus no momento da sua maior angústia, no jardim do Getsêmani. Enquanto Jesus diz, eu estou com uma tristeza profunda, tristeza de alma, tristeza mortal, fiquem aqui e orem comigo. E Jesus vai, ora, clama a Deus, dizendo, se possível, Pai, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sua gotas de sangue, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo, inclusive Pedro. É Pedro quem tem primeiramente entre os discípulos a revelação de que Jesus é o Cristo. Isso não é pouca coisa. Afinal, Jesus está perguntando, quem as multidões dizem que eu sou? A resposta é um tanto genérica. Alguns acham que o Senhor é alguns dos profetas, é um Elias, é alguém que vem no poder de Deus. Mas aí Jesus aprofunda a pergunta, porque no fim é isso que importa. Não aquilo que o mundo pensa sobre Jesus, o que você pensa sobre Jesus. Jesus diz, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, impelido pelo Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, muito bem, Simão, filho de Jonas. Não foi carne ou sangue que te revelou essa verdade, mas o meu Pai que está nos céus. Só que passa-se um tempo, Jesus fala do seu iminente martírio. Jesus diz algo que nenhum dos seus discípulos queria ouvir e que na tradição judaica, messiânica, não faria o menor sentido. Como assim? O Filho de Deus vem e agora ele vai ser entregue e morto. Não faz sentido. Nós esperávamos o Messias e na nossa mentalidade, falamos sobre isso essa manhã, o Messias quando viesse haveria de estabelecer um reino de paz, justiça e alegria para todos os homens. Ele vai destronar Roma, ele vai resolver, ele vai restaurar a Israel. Essa é a pergunta de Atos 1:4. Então, quando Jesus ele diz, momentos após essa revelação do Cristo, ele fala, eu vou morrer, eu vou para a cruz. E aí Pedro, talvez assim, pensando, bom, eu estou num dia bom, eu estou acertando as respostas. Eu já fiz um golaço, agora eu acho que eu vou fazer outro. Jesus, de jeito nenhum, porque eu não vou deixar o Senhor ir para a cruz. Achando que ali ele estava demonstrando o quão fiel e o quão leal ele seria a Cristo até o fim. E de fato ele estava sendo honesto quanto a isso. Ele desejava efetivamente caminhar com Cristo até o fim. E aí o mesmo Cristo que diz, muito bem, não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o meu Pai, foi o Espírito. Ele diz, para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro. O mesmo Pedro que quando está no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, o Cristo transfigurado, o Cristo que se manifesta em glória. Quando eles não sabem muito o que dizer, o Pedro não consegue ficar quieto. Pedro ele tem que falar alguma coisa. Quando é para ele ficar quieto, ele fala. Quando é para ele falar, ele fica quieto. Esse é Pedro. Talvez você se identifique com Pedro. Minha esposa fala, eu gosto de Pedro. Minha esposa fala, eu não tenho muito filtro, então eu me identifico com Pedro. Então o Pedro ele diz o seguinte, olha só, Jesus, Moisés e Elias, vamos fazer uma tenda para cada um. E Pedro, meus irmãos, é o único sujeito o qual eu me recordo de ler nas páginas da Bíblia que toma um grande cala-boca celestial. Porque dos céus profere-se uma voz que diz, este é o meu filho, ouçam-no. Aí some os outros dois, aí Pedro entende que ele falou besteira. Pedro é sincero, Pedro é intenso, Pedro ama Jesus. E quando Jesus está ali falando, nos seus últimos momentos ainda em vida, pré-prisão, pré-cruz, quando Jesus ele fala, olha, eu vou morrer, e vocês vão me abandonar, Pedro diz, vocês, vírgula. Eles vão, eu não. E Pedro estava sendo profundamente sincero. Às vezes nós somos assim, sinceramente equivocados. Então o problema não é uma má intenção. É uma falta de compreensão das nossas reais intenções. Então Pedro ele diz, mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. O que Pedro está dizendo em certo sentido é, eu não sei do amor deles, mas eu te amo mais do que todos eles. Aliás, Jesus vai voltar a essa expressão. Pedro corta a orelha do soldado no momento do aprisionamento, lembra disso? Malco. Quando os caras vão prender Jesus, ele desembanha a espada, ele corta a orelha e Jesus, imagina uma cena cinematográfica, Jesus olha para Pedro, olha para o soldado, orelha sangrando, orelha no chão, Jesus pega uma orelha, cola na cabeça, imagina um negócio desse.
E aí ele diz: Pedro, você não entendeu. Você está andando comigo 3 anos e meio, você não entendeu que a minha questão não é pela força, não é pelo poder, porque eu poderia clamar e miríades de anjos viriam até aqui e me libertariam, então ninguém toma a minha vida, eu a dou. Aquele que vive pela espada, Pedro, vai morrer pela espada, você não entendeu ainda esse negócio. Então não é de nos surpreender, gente, a maneira como João relata o início desse capítulo. E eu quero que você veja comigo de novo. É dito no versículo 3, que estão ali, né, no versículo 2, Simão Pedro, Tomé, Natanael, e no versículo 3, Pedro simplesmente olha para os seus amigos e diz: vou pescar. E o que eles disseram? Nós vamos com você. Interessante que João chama Pedro de Simão. Muito interessante, porque é o nome antes do chamado. Talvez você se lembre, ele é Simão, ele é areia movediça. Ele é instável, mas agora em Jesus ele se chama Pedro, rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A declaração de que eu sou o Cristo, eu hei de edificar a minha igreja. Só que aqui é o nome antes do chamado, porque quando Pedro diz eu vou pescar, nós precisamos entender que não é uma atitude qualquer. Não é eu vou pescar como eu vou praticar um hobby. Não é eu vou pescar para destruir a cabeça. Esse vou pescar é tão carregado de sentido e significado. Pedro não pescava há 3 anos e meio. Qual foi a última vez que Pedro pescou? No momento que nós chamamos nos evangelhos da pesca maravilhosa. Quando Jesus olha para eles, tendo feito uma pesca de uma enormidade, e Jesus diz: daqui em diante vocês serão pescadores de homens. Pedro larga tudo. Pedro larga as redes. Agora Pedro não é mais pescador de peixe, agora Pedro é pescador de gente. Ele abandona tudo, ele abandona o seu ambiente comum, ele abandona o seu trabalho. Ele entrega tudo para esse negócio de seguir a Jesus. 3 anos e meio. Só que agora, o que é que ele faz? Existe culpa. Existe desapontamento. Existe desencanto. Interessante a poesia desse texto, porque o que João relata, Lucas também relata lá em Lucas 5, é o mesmo lago. Lago de Genezaré, conhecido por Mar da Galileia. É a mesma praia, são os mesmos discípulos, é o mesmo cenário, vão encontrar com o mesmo Cristo. Inclusive em Lucas 5 também tem uma fogueira. Mesma ideia, mesma realidade. Pescar aqui, gente, nós precisamos entender, é um atestado do próprio fracasso. Esse vou pescar de Pedro é como se ele estivesse dizendo: eu falhei. Acabamos de ver nessa peça aqui. Se fosse combinado não dava tão certo. Essas orquestrações do Espírito Santo na nossa vida. Eu falhei. Eu preciso me apegar a algumas coisas, porque eu tentei andar contigo, Jesus, e não deu certo. Essa é a mentalidade de Pedro. É reconhecer que agora ele precisa retomar sua vida tal como era antes, porque esse negócio de seguir Jesus, do jeito que ele achou que seguiria, não deu certo. Então não é uma crise de fé no sentido de que Deus falhou com ele. É a percepção de que ele falhou com Cristo. Ele sequer chama os seus amigos. Ele não fala: vamos pescar comigo? Ele fala: eu vou pescar. Se vocês quiserem, vocês vêm junto, mas eu vou pescar. Parece aqui, muito embora seja a terceira aparição do Cristo ressurreto, parece que ainda não foi suficiente. A história se segue, eles vão, entram no barco. De novo, se você conhece um pouco da história dos evangelhos, parece exatamente uma repetição. Eles vão, são pescadores experientes, pesca a noite inteira, não pega nada. Vem Jesus, diz o seguinte: joga do outro lado. Que tipo de orientação que não faz sentido é essa? Os caras são pescadores profissionais. O que um carpinteiro tem que dar pitaco em pesca? Joga do outro lado. Eles jogam do outro lado. Pesca maravilhosa, a maior pesca da vida deles. 153 grandes peixes. Aí eles se dão conta: opa, já vimos esse lago, já vimos essa cena, já vimos esse homem, já vimos essa orientação. O que está acontecendo? É o Senhor. E aí Pedro, intenso, visceral, mesmo com sentimento de fracasso, se lança no mar. E ele começa a nadar. E ele vai até a praia. E ali Jesus está os aguardando, numa fogueira. E ele fala: tem peixe? Vamos tomar um café da manhã juntos. Vamos comer. Eu não sei como eu reagiria. Eu não sei como você reagiria. É o Cristo que morreu. É a esperança que parece que se foi. E Pedro está lá. Agora eu quero que você imagine a cena do próprio Pedro. Você negou Jesus? Absolutamente. Por que absolutamente?
Porque na linguagem bíblica, essa expressão 3, esse número 3, pode significar a literalidade de 3 vezes, como pode significar simbolicamente o termo do absoluto. Então Jesus, no Getsemane, ele ora por 3 vezes. Se possível, afaste de mim esse cálice. Pode ser que foi 3, mas a ideia é uma oração absoluta, uma oração com intensidade. Pedro nega 3 vezes, pode ter sido 3 vezes, mas a ideia é que ele negou absolutamente Jesus. Então você fracassou. Você decepcionou Deus. Você fez coisas que você jamais gostaria de ter feito. Talvez você fez coisas que você prometeu que jamais teria feito. E o que é mais interessante, você não fez essas coisas antes do seu encontro com Jesus, você fez depois. Aí pega mais, né? Porque assim, falar da mulher samaritana, que a gente falou antes de Jesus, casamento atrás de casamento, relacionamento atrás de relacionamento, entrega atrás de entrega, beleza, até um testemunho bonito, né? Olha tudo que eu era antes de Jesus, mas falhar caminhando com Jesus, vendo seus milagres, ouvindo seus sermões, caminhando com o seu povo, discernindo o seu poder, foi isso que aconteceu. Interessante que acontece com a gente também, né? Coisas que nos geram dor profunda, vergonha, culpa, choro. É os nossos lixos que a gente insiste em carregar. Às vezes a gente até larga assim 90%, mas precisa agarrar naquele pote. Aí a pessoa que você mais ama e a pessoa que mais te ama, depois de você ter traído essa pessoa, depois de você ter desapontado essa pessoa, depois de você ter fracassado miseravelmente, absolutamente com essa pessoa, ela chega para você e diz o seguinte: você me ama mesmo? Meu irmão, imagina essa cena. Imagina o constrangimento. Jesus, a quem você disse que ia até o fim, e você não dá conta, porque você fica com medo, porque você tem sua reputação, porque você tem sua segurança, você nega 3 vezes. Não é assim que você foge apenas. Olham para você e dizem: você é da turma de Jesus. Não, não sou eu não, você está me confundindo. Você nega Jesus, não é que você foge, tem uns que fugiram. Você nega Jesus. Você se desassocia com Jesus. E aí Jesus chega. E lembra que eu falei ontem que às vezes Jesus é meio inconveniente? Ele faz umas perguntas que a gente não quer que ele faça. Ele olha no fundo do meu olho e do seu olho, e literalmente o que o texto está dizendo é: você realmente me ama mais do que todos estes. Como é que você responderia? Não é Pedro, você me ama. Simão, nome anterior ao chamado. Você me ama? Jesus está mexendo no passado. Jesus está retomando um diálogo aqui que parece constrangedor, mas é restaurador. E aí alguns linguistas vão dizer que há um jogo de linguagem aqui. Porque no grego existem várias expressões para amor. Existe o amor ágape. É um amor divino, um amor incondicional, um amor sacrificial. Existe o amor estorge. Existe o amor eros, o radical de erótico, erotismo, que não tem nada a ver com promiscuidade. É o amor visceral e carnal entre pessoas casadas, por exemplo. Mas tem o amor filéu, amor fraternal, amor entre amigos. Jesus olha no fundo dos olhos de Pedro e diz: você me filéu, Pedro? Você me ágape, Pedro? A resposta de Pedro, como não poderia ser diferente, esse Pedro que dias antes dizia: não importa os outros, eu te amo mais do que qualquer um, quando ouve de Jesus: você me ágape, você me ama incondicionalmente, o máximo que Pedro consegue dizer é: o senhor sabe que eu gosto muito de você. Então cuida dos meus. Segunda vez, olho no olho. Você me ama incondicionalmente, Pedro? Pedro diz: o senhor sabe que eu gosto bastante de ti. Então cuida das minhas ovelhas. Terceira vez, você me ama, você me ágape, Pedro. Pedro, entristecido, diz: o senhor sabe de todas as coisas. O senhor sabe que o máximo que eu consigo fazer é te amar com um amor menor do que o que o senhor tem por mim. Essa é a tônica da mensagem. Interessante, Pedro nega 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes. Não pergunta 3 vezes para jogar na cara o que Pedro fez. Me parece que pergunta 3 vezes para que a afirmação fosse igualmente comparada à lógica da negação. E aqui Pedro acha que está acabado.
mas é agora que Jesus enxerga que ele está pronto. Pedro acha que ele não tem mais o que entregar e não tem mais o que fazer. E deixa eu te contar um segredo sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Que a lógica não é sobre aquilo que nós podemos fazer pelo nosso mérito, pela nossa força. A lógica é ouvirmos dos céus a voz que diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você chega ao limite dos seus esforços, quando você chega e fala: Jesus, eu estou tentando, mas eu não consigo, porque você já tentou, né? Você já prometeu. Então assim, crente não faz promessa, mas às vezes a gente faz umas orações que é um voto, é uma promessa. Fala: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer tal coisa. Deus, eu prometo que eu não caio mais nesse pecado, que eu caí 1, 2, 5, 10 vezes. Eu prometo que eu não vou por aqui, eu prometo que eu vou por outro canto. E aí você promete, aí você se decepciona, você decepciona o seu coração, você acha que decepcionou Deus, porque como se fosse possível decepcionar um ser que é perfeito sem expectativas, não é possível esse tipo de coisa. E aí quando você chega ali no fim da linha e você fala: Deus, eu não dou conta. Aí Deus olha para você e fala: que bom, agora eu posso trabalhar contigo. Que bom que você não dá conta, porque enquanto você dá conta, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer na sua vida. Enquanto você acha que você é bom, enquanto você acha que você merece, enquanto você acha que você é santo por si mesmo, enquanto você tem mérito, enquanto você tem força do braço, não dá para eu fazer muita coisa. Você é muito autônomo, você é muito suficiente, mas você está pronto para desistir? Aí você diz com lágrimas nos olhos: Deus, eu estou pronto para desistir, então beleza, é agora que eu começo. É isso. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Tem uma regra que todo bom nadador precisa saber. Você não resgata alguém que está em afogamento ainda se debatendo. Por uma razão muito simples. Se o cara está se debatendo, ele ainda está com força. E ele está assustado. A hora que você agarrar, por melhor nadador que você seja, vai morrer os dois. Então tem uma regra básica para salvar alguém em afogamento. Você precisa deixar a pessoa se cansar. Você pega ela pelo pescoço, você começa nadando e você leva. Não é essa a lógica do Evangelho? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existem pelo menos 4 verdades que eu acho que nós podemos aprender a partir desse texto e eu quero compartilhar brevemente com vocês. A primeira delas é que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Você não está aqui porque você quis estar. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse. Você se programou, você se planejou, você fez os pagamentos, você organizou na sua agenda e tudo isso faz parte. Mas você não está aqui porque você escolheu. Porque a palavra de Deus vai dizer que escolher, ninguém efetivamente escolhe fazer a vontade de Deus. Mas você está aqui porque João capítulo 15, versículo 16 vai dizer: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês para irem dar os frutos e dar frutos que permaneçam. Então você está aqui porque Deus quis que você tivesse. Deus te trouxe para cá para ouvir exatamente o que você está ouvindo. Seja com a Andréia, seja aqui nesse momento, seja nesses dias. Alguma coisa Deus está falando ao teu coração. E é sempre assim, em cada chamado das Escrituras. Eu falei de Abraão hoje de manhã. Abraão estava vivendo sua vida na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus. Deus aparece e fala: sai de onde você está e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Que tipo de orientação maluca é essa? Como assim, sai de onde você está, do meio da tua terra, do meio das tuas parentelas, e vai para o lugar que é onde eu vou te mostrar? Não tem o menor sentido. A pergunta óbvia seria: tá, qual é esse lugar que o Senhor vai mostrar? Por exemplo, eu não sou daqui, então eu estou recebendo carona para cima e para baixo. E aí eu estou um pouco confortável, porque são irmãos que eu conheci aqui e eu confio. Mas a verdade é que eu não gosto de estar e percorrer ambientes onde eu desconheço. Eu preciso de um Waze, eu preciso saber qual é a origem, qual é o destino, quanto tempo leva e qual rua pega. Entende? Porque nós somos assim, nós somos seres que querem controlar cada passo da nossa existência. Eu estou falando, claro, que com eufemismo, metaforicamente, mas a caminhada é exatamente isso. Eu quero saber qual é o próximo passo. Você quer saber o que vai acontecer semana que vem, mês que vem, o ano que vem. Você quer planejar a sua vida. E a caminhada com Deus é: vem. Porque o que importa não são cada um dos passos. O que importa é a promessa de que eu estarei contigo. É isso que Deus faz com Abraão, é isso que Deus faz com Moisés. Moisés está no meio do deserto, e aí ele vê alguma coisa se queimando. Um arbusto, uma sarça que queima, mas não se consome. E ele chega perto, e ele percebe que tem alguma coisa diferente. E ao chegar perto,
Ele ouve a revelação de Deus que diz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele só estava vivendo a vida dele, e Deus vai ao encontro dele. Davi estava lá nos campos dos seus pais, cuidando de ovelha. Chega o profeta e diz para o pai de Davi o seguinte, eu vim aqui para ungir o novo rei de Israel, da casa de Jessé. O que Jessé faz? Chama o seu filho mais velho, mais alto, mais forte, primogênito, cara de rei. O profeta veio e fala, não é esse, cadê o segundo? O segundo é esse aqui. Não, também não é esse. E o terceiro? E o quarto? E o quinto? E o 10º? Acabaram-se os filhos? Ele diz, acabou. Não é possível, eu ouvi direito de Deus. Deus mandou eu vir nessa casa. Tem o Davizinho, mas Davizinho não conta. Chama ele, Davi, um homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel já teve. O apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, que estava rumo a Damasco para perseguir mais gente. E aí Deus se revela a ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo, aquele a quem o Senhor persegue. Meu irmão e minha irmã, existe um momento nas nossas vidas que assim, a gente pensa que a gente se basta. E a gente vai vivendo, vai sonhando, vai fazendo as coisas. E Deus só está olhando. Aquilo que para nós é uma incógnita, né? Deus conhece o fim desde o princípio, Ele está olhando. E aí chega um dia nas nossas vidas, e Deus olha assim e diz, basta, agora você é meu, acabou. É nova dinâmica de vida, é numa praia, é num deserto, é num monte, é num vale, Deus faz isso. E Pedro aqui, ele voltou a pescar, Jesus foi ao seu encontro nessa praia, tal como da primeira vez. Segunda verdade que eu vejo aqui é que Jesus fala conosco de uma maneira que só nós entendemos. Para Pedro e para os discípulos foi simplesmente a expressão, joga a rede do outro lado. Eu não sei qual é a maneira peculiar, especial, simbólica, particular que Deus fala ao seu coração, mas você sabe como é que é. Tem coisa que quando Deus fala, Ele fala com você e você entende que é com você. Você sabe que há algo ali a ser percebido e algo a ser discernido, porque Jesus faz isso. Para Pedro é jogue a rede. Jesus chama Pedro no particular, eu imagino Pedro ao ser chamado, será que ele vai me questionar? Será que ele vai me recriminar? Como é que ele vai reagir? De novo, naquilo que eu falei da mulher samaritana, há coisas nas nossas vidas em que a gente prefere não mexer. Há fardos que, mesmo pesados, nós preferimos carregar. Há lixos que nós não queremos deixar por completo. Terceiro lugar, Ele vem ao nosso encontro. Mesmo sendo já discípulos de Jesus, Ele vem ao nosso encontro para nos dar a possibilidade de um recomeço. Recomeço. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui assim, extasiado. Sua caminhada com Cristo está maravilhosa, você tem avançado. Talvez nem tanto. Talvez você está aqui como assim, uma última chance. Talvez você está aqui porque você nem queria vir e alguém te insistiu para que você viesse. Talvez você está aqui porque não tinha nada assim, melhor na sua agenda para fazer. Você fala, vou lá. Eu vou todo ano mesmo. Ou de repente você veio a primeira vez porque alguém te chamou. Eu não sei com que espírito você chega aqui. E tomara que a maioria de nós seja com o melhor dos espíritos, a melhor das consciências. Mas Deus sabe como você chegou aqui, Deus sabe o que ocupa a sua mente, Deus sabe o que ocupa o seu coração, Deus sabe seus anseios, seus sonhos, suas orações, seus medos, seus traumas, suas dificuldades, suas complexidades. Deus sabe o que passa na sua mente nesse exato momento. Deus sabe que por vezes você se colocou diante dele em diferentes realidades e você se sentiu como Pedro, você sentiu que você pisou na bola. Você fracassou. Você já se perguntou se realmente você, quem sabe, até é salvo. Você, quem sabe, já se perguntou se realmente você é um discípulo de Jesus ou um discípulo que vive em coerência com os princípios e com as verdades do Evangelho. Quantas histórias assim? Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu estou falando do que eu tento. Eu estou falando do que eu espero, eu estou falando dos tropeços que eu cometo. Eu não estou falando de caráter, não estou falando de falta de integridade, mas estou falando de deslizes, de dificuldades, de iras, de ser traído e ao invés de dar a outra face, eu querer revanche. De ser apunhalado pelas costas por pessoas que me são próximas e ao invés de amar com o amor de Jesus, eu no fundo, assim, eu não me vingo, mas é porque eu queria me vingar, eu só não tenho coragem. É disso que eu estou falando.
É da visceralidade dos nossos corações, é do pecado que em nós habita, é daquilo que Brennan Manning chamaria de o impostor que vive em mim. Nós convivemos, o apóstolo Paulo convivia com essa realidade, Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer se eu faço. Miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de morte? Mas Jesus vem numa praia, Jesus vem numa fogueira, Jesus vem em qualquer ambiente, Ele nos dá uma possibilidade de recomeço. Não apenas agora, todos os dias. Todos os dias. Quantas histórias assim. E quem sabe pode povoar nossa mente uma pergunta. Por que Jesus então escolhe aceitar o amor imperfeito de Pedro? Porque Jesus pergunta se ele ama. Pedro responde que gosta. Você me ama incondicionalmente? Eu te amo bastante, mas não do jeito que eu achei que amava. Não do jeito que eu achei que eu poderia amar. Não do jeito que o Senhor merece ser amado. E Jesus aceita esse amor. Sabe por quê? Porque Ele conhece os nossos corações. Porque se Ele não aceitar amores imperfeitos, Ele não vai aceitar amor nenhum. Porque um amor imperfeito é a única coisa que a gente pode dar. Jesus não veio até você porque você o amou perfeitamente, é exatamente o contrário. Paulo vai dizer aos Romanos que Deus escolheu revelar o seu amor por nós, ainda quando nós éramos inimigos de Deus. Então nós não estamos aqui para caminhar num amor perfeito que vem de nós. Nós estamos aqui para descansarmos no amor perfeito que vem de Deus. Descansar. O amor que é dele, não é sobre nós, é sobre ele. E aí as nossas vidas, claro que devem ser uma luta constante de responder esse amor. Mas quando percebermos que o nosso amor é imperfeito e nos dedicarmos e nos prostrarmos e nos rendermos, Deus olha e fala, tudo bem meu filho, eu aceito esse amor, porque é só o que você tem mesmo. Lá nos céus, ninguém vai chegar de mão cheia. Por uma razão muito simples. Porque só pode receber graça aquele que reconhece que é cego, nu e tem mãos vazias. Às vezes a gente está achando que a caminhada do Evangelho diz respeito a impressionar Deus com os nossos feitos. E a gente chega com o currículo pronto e com a mão cheia de obras. Tudo bem, Deus nos permite vivenciar boas obras, nos impulsiona e nos encoraja a vivenciar boas obras. Mas a verdade é que quando a gente chega de fato diante de Deus com a consciência correta do Evangelho, nós temos que reconhecer que não há nada a ser oferecido. É exatamente o que eu falava hoje de manhã com alguns irmãos. Aquela imagem dos 24 anciãos. Que talvez seja uma representação das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos. Ou seja, a totalidade do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. E os 24 anciãos, eles estão diante do trono de Deus com coroas. O que eles fazem com as coroas que lhes são concedidas? O que eles fazem com o galardão? Às vezes a gente está preocupado com o galardão, né? Mais uma pedrinha na minha coroa. O que eu vou receber quando eu chegar lá? Eu vou te dizer o que você vai receber quando você chegar lá. O privilégio de estar diante de um Deus santo e reconhecer que eu e você não merecemos coroa nenhuma. E que a única coisa que faz sentido é pegar nossas coroas, ajoelharmos e lançarmos aos pés daquele que é digno. Essa é a realidade de quem entendeu o Evangelho. Eu não trago nada a Deus. Eu trago amor imperfeito, eu trago falha, eu trago inabilidade, eu trago as minhas mazelas, eu trago os meus desafios, eu trago as minhas complexidades. Tem como, Deus? Aí Jesus olha para nós e diz, tem como, tem como. Vem comigo que eu faço o resto. Aliás, esse é o quarto e último ponto. Jesus nos relembra que nós temos uma missão a cumprir. Por 3 vezes ele pergunta, você me ama? Por 3 vezes Pedro dá uma resposta mais ou menos. Por 3 vezes Jesus complementa dizendo, então cuide das minhas ovelhas. Não sei se você percebe a magnitude dessa expressão. Jesus está confiando aquilo que há de mais importante a quem o traiu profundamente. Pedro diz, eu falei contigo. Jesus diz, então eu tenho uma missão para você. Não, você não está entendendo, eu falei contigo. Então eu tenho uma missão para você. Pedro deve ser um ótimo, ou deveria ser um ótimo pastor, depois da negação a Jesus. Eu não queria ser pastoreado por Pedro antes. Porque o Pedro de antes da negação era um Pedro confiante.
Era um Pedro autossuficiente. Era um Pedro que não errava. Era um Pedro que amava Jesus mais do que qualquer outro. Mas o Pedro, pós-negação e pós-restauração, é aquele que vai ser usado em Atos capítulo 2, com o poder do Espírito Santo, para múltiplas conversões. Por quê? Porque agora Pedro é alguém que sabe que tem os pés de barro. E deixa eu te dizer uma coisa, a gente só pode ser misericordioso com os outros. A gente só pode cuidar, a gente só pode amar, a gente só pode abraçar, a gente só pode acolher quando nós reconhecemos que nós fomos objetos da misericórdia divina. Como seriam as nossas vidas se constantemente reconhecêssemos a graça que recebemos, quão falhos somos e de quanto o Senhor nos perdoou? Seria muito mais fácil perdoar os outros. Seria muito mais fácil exercer misericórdia e compaixão. Então o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Fala, Pedro, você falhou comigo, ok, mas eu quero te dar mais uma chance. Vá adiante, meu filho. Eu estou contando com você para a maior de todas as tarefas. Vá dizer o que eu fiz na sua vida. Jesus, eu falhei, é isso mesmo. E por saber que você falhou, por ter se arrependido e por saber que agora você foi perdoado, agora você finalmente entendeu as boas notícias. Ou seja, esse texto nos mostra que o apóstolo mais proeminente é também o apóstolo mais carente da graça. Quero encerrar com uma história. Conta-se a história de um menino de cerca de 6 anos de idade. A idade do meu filho mais novo, Gael. E esse menino estava hospitalizado, diagnosticado com uma realidade de doença terminal. A sua mãe, sabendo disso e recebendo o corpo clínico com a notícia de que não sabe se ele duraria mais algumas semanas, alguns meses, ela tem uma ideia, ela pergunta ao seu filho o seguinte: filho, o que você quer ser quando crescer? Sabendo que ele não alcançaria a idade adulta. E aquela criança no leito de hospital diz: eu vou ser bombeiro, mãe. Ah, bombeiro. Tá bom, ela tem uma ideia. Ela liga para o departamento de bombeiro, para o chefe dos bombeiros ali da cidade dela. Ela pede para falar com o chefe dos bombeiros. E ela diz o seguinte: olha, eu tenho um filho. Ela conta a situação. Meu filho está hospitalizado, o sonho dele é ser bombeiro. Eu gostaria de saber se o senhor, quem sabe, poderia fazer uma visita a ele. Ele diz: não, eu vou além. Qual o tamanho do seu filho? Que roupa que ele veste? Que sapato que ele calça? A circunferência da cabeça dele? Para que tudo isso? Porque eu vou fazer uma farda de bombeiro, vou fazer uma bota de bombeiro, vou fazer um capacete de bombeiro, um cinto de bombeiro. E pergunta para o corpo clínico se tem como ele sair um dia do hospital, se existe essa condição. Ela fala com os médicos liberam quase que como um último desejo. Chega o dia apontado para aquela saída. Os bombeiros chegam com toda aquela indumentária, concedem a ele também aquela farda, e ele sai do hospital. E ele vai no caminhão de bombeiro, ele toca a sirene dos bombeiros, ele vê os bombeiros segurando a mangueira e apagando o incêndio. E ele chega exausto, de volta para o hospital, e a mãe pergunta: o que você achou do seu dia? Ele com um sorriso no rosto diz: foi o melhor dia da minha vida, mãe. Ela fala: que bom, que bom. Passam-se mais algumas semanas. Os médicos chegam até ela e dizem o seguinte: agora o corpo do seu filho, os órgãos estão começando a parar. Falência múltipla. É questão de tempo para ele colapsar e ele partir. Tem alguma coisa que você queira fazer? Quem sabe é um momento de você se despedir. E ela, não sabendo quantas horas ou dias ela teria com seu filho, ela tem a ideia de ligar de novo para o departamento dos bombeiros. E aí ela fala: posso falar com o chefe dos bombeiros? Pode. Olha, lembra do meu filho? Claro que eu lembro. Eu gostaria de fazer um pedido, se possível. Será que o senhor poderia vir aqui fazer uma visita para ele? Vai ser a última. Ele fala: não, eu vou fazer mais do que isso. Avisa todo mundo para não ficar assustado. Não é um incêndio, não é uma coisa perigosa, mas a gente vai chegar com um caminhão de bombeiros, sirene ligada, deixa a janela aberta, a gente vai botar a escada, vai entrar pela janela, vai invadir esse quarto de hospital. E eu não vou sozinho, eu vou com mais alguns soldados. Eles fazem isso. Quando a sirene começa a tocar, o menino fica assustado. O que está acontecendo? A mãe tentando não revelar o segredo. Não sei, filho, abre a janela. Vem os bombeiros, entra o chefe dos bombeiros, mais 4, 5, 6, 7, 10. E eles estão ali. E esse menino olha, de 6 anos de idade, prestes a falecer. E ele fala: o que vocês estão fazendo aqui? O chefe dos bombeiros diz: nós recebemos a notícia que um dos nossos precisava de ajuda. Ele falou: como assim um dos nossos? O chefe dos bombeiros diz: ué, você? Ele fala: mas
eu não sou um bombeiro de verdade, sou? E aquele homem diz, um dos melhores que eu já conheci em toda a minha vida. Essa história continua, mas o ponto é que, na dinâmica da vida, a partir da generosidade, do sentido, do propósito, Jesus Cristo nos chama a ir além. Jesus Cristo nos chama, não porque nós podemos entregar tudo o que o nosso mérito e o nosso esforço consegue compor, mas Jesus olha e diz, eu tenho um propósito para você. E a gente diz, tá bom, Jesus, então me ajuda a ir além. Esse é o desafio para nós hoje. Esse é o desafio essa noite. Você teve um exercício simbólico, você trouxe um fardo. Daqui a pouco você vai se livrar dele, porque essa também é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho é, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu darei descanso às vossas almas. Talvez em alguns aspectos a gente se sinta como Pedro. Talvez a gente sente que a gente pisa na bola mais do que acerta. Talvez tem coisas que hoje você precisa, assim, simbólica ou literalmente, lançar na fogueira. Talvez tem coisas que você definitivamente precisa olhar para Deus e não prometer mais uma vez, mas dizer, Deus, eu estou cansado. Estou cansado de prometer e não cumprir. Estou cansado de ser massacrado pelas mesmas realidades. Estou cansado de ser vencido pelas mesmas tentações. Estou cansado de não ser tudo quanto o Senhor me chamou para ser. Mas eu me entrego, eu não consigo, eu sou falho, eu sou fraco. E aí Deus quer olhar para você hoje e dizer, que bom que você finalmente reconheceu. Agora eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer na sua vida. Se esse é você, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. E eu quero orar por você. Quero orar com você. Se você entende que Jesus nesses dias tem vindo ao seu encontro, se você entende que Jesus nesses dias tem lhe dado uma chance de recomeço, se você entende que Jesus tem falado contigo de uma maneira particular, de um modo que só você entende, e se você entende que a despeito de todas as nossas falhas e incapacidades, Jesus está olhando para você nessa noite, essa última noite do acampamento, e está dizendo, eu não terminei com você. Não há o que você possa fazer que me surpreenda. Você não é meu filho e você não é minha filha porque você não me desaponta e não me decepciona. Você é meu filho e você é minha filha porque eu escolhi te amar. E porque eu escolhi te amar e derramar meu amor por você, você não está aqui apenas por aquilo que você pode receber de mim, porque você já recebeu. Você vai sair desse lugar, você vai lançar os fardos, você vai tirar os pesos e você vai me ajudar, você vai cooperar comigo, Jesus está dizendo, para que outras pessoas cansadas possam ser aliviadas pela sua vida. Essa é uma noite de entrega, de restauração, de perdão, de cura, de recomeço.